Deixa eu fazer uma pergunta. Quem você é quando ninguém está te vendo? Porque é exatamente assim que você é. Você pode apresentar uma outra pessoa aí sorrindo, tudo simpático aí, né? Legalzão, mas no secreto, quem você é? Sabe, hoje nós vemos essa geração que tudo gosta de publicar. Publica tudo, né? Quer dizer, quase tudo, né? Mas publica ela feliz, né? Ela cheia de amigos, né? Fazendo coisas legais. Só que no secreto, essa pessoa está vazia. Porque hoje, né? Você não encontra aí nessas redes sociais pessoas que chorou, aquele olho inchado, já gravando vídeo ou tirando uma foto, aquela cara toda borrada, melequenta ali. Você não vê esses tipos de fotos, de vídeos, né? Então, assim, a nossa vida, gente, ela não é construída no palco. Isso você precisa entender. Mas sim, ela é construída no secreto. O público revela, só que o secreto, ele forma, né? Então, antes de alguém ver o seu resultado, existia um processo escondido ali, né? Antes da conquista, existiram decisões silenciosas. Antes da maturidade, existiram aquelas batalhas internas que ninguém viu. Então, talvez a pergunta mais importante não seja essa, como as pessoas me enxergam, mas sim essa, quem eu estou me tornando quando estou sozinho, tá? O secreto, gente, é o lugar onde a nossa identidade ela é construída, tá? Então, no secreto, os nossos pensamentos ganham mais força. Agora eu te pergunto, quando você está no momento aí seu, o que está passando aí nessa cabeça? Quais são os pensamentos? Pensamentos de construção ou pensamentos de destruição? Sabe? É no secreto também que os hábitos nascem. E também é onde você decide do que você vai se alimentar. Sabe, às vezes a gente está sozinho ali, né, no nosso tempo, a gente começa a pensar aquelas coisas ruins. No que fizeram, no que aconteceu, no que não deu certo, aquilo, a gente está se alimentando daquilo. E quanto mais eu me alimento daquilo, gente, pior está sendo para mim mesmo. Então, às vezes a gente vê um jovem que desistiu da vida, que não quer mais continuar, que está triste, está largado porque não consegue, não tem mais força. E essa destruição não vem de uma hora para outra. Você sabe como começa? Aqui, ó. Então, são esses pensamentos que você alimenta todos os dias que está destruindo a sua vida, tá? São essas pequenas concessões, sabe? Um dia eu já outro dia deixo mais um pouquinho, sabe que tá errado, não deveria, mas tá permitindo. Isso vai te destruindo. E hábitos repetidos também no silêncio. Da mesma forma que a destruição não vem de uma hora para outra, a força também não nasce de uma hora para outra. Então a força, ela também nasce no secreto. Tá? Por isso que tem a gente tem dois ambientes no secreto. O ambiente de destruição e também o ambiente de transformação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu estou em secreto no meu momento ali, mas está sendo uma péssima qualidade, um péssimo momento. Então vigia isso também, tá? Então, por exemplo, olha, um atleta, ele não vem só no dia da competição. E aqueles dias de treinamento árduo, pesado, que ele venceu sem aplauso, foram aqueles treinamentos que fez com que ele ganhasse aquela competição. Uma árvore, por exemplo, ela não cresce para baixo primeiro, mas sim, ó, para cima, né? Então, assim, as suas raízes vêm antes dos frutos. E muitos jovens só olham o quê? Fruto, 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 resultado, resultado. Mas é a raiz. Gente, olha, se alguém vende para você um programa que é crescimento, vamos lá, é resultado, vamos colher os frutos, e não te ensina que tem que criar raízes antes, cai fora. Quiser conversa fiada, vai te meter em encrenca. Sai dessa, escuta o que eu tô te falando, porque olha, primeiro é a raiz. Gente, aqui comigo, eu falo assim, né, que sempre foi no mais pesado, né? O Senhor sempre me fez ir pro mais pesado. Então, assim, eu nunca peguei atalho na minha vida. Eu nunca fugi de processo, para você ter uma ideia. Porque quando eu entendi isso, eu falei, não vou abrir mão, porque o processo está me transformando, o processo vai fazer com que eu fique mais firme, com que eu vença mais gigantes ainda, né? Porque a gente vai ter que enfrentar isso. Então, eu nunca pulei processo na minha vida. Então, quando você vê alguém falando assim, olha, que não tem nada a ver raiz, é conversa fiada, tá? Porque muitos jovens ali que eu tinha contato, né, que estavam nessa caminhada com o Senhor também, não passaram por esse momento de criar raiz,
já tiveram coisas aí, holofotes virados para eles. Gente, piraram, não conseguiram, caíram. Então assim, toma muito cuidado de você querer os holofotes primeiro ao invés de criar raízes profundas, tá? E criar raízes profundas não é você em uma multidão junto, não. É você com o Senhor, você no silêncio, sozinho, entendeu? Porque é isso que vai te dar o quê? Força para você conseguir vencer o que tem aí pela frente. Você se tornar uma referência, ter uma posição de liderança, seja na parte profissional, seja na parte espiritual, né? Liderança dentro de casa também. Você que, um jovem, né? Um homem, que vai ser um futuro sacerdote, onde vai estar guiando a sua família. Você, mulher, que edifica a casa, todos têm suas responsabilidades. Se a gente não passar por esse momento, né? Por esse processo, criar raízes profundas. Gente, raiz profunda não se cria no momento da dor, tá? Quando vê a dor, você já tem que estar com as raízes profundas, mas é no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Então, Deus, ele trabalha diferente do mundo, tá? Então, assim, o trabalhar dele é de dentro para fora, porque ele se importa muito o que está sendo construído aí dentro de você. Porque, olha, o talento, ele pode nos levar a qualquer lugar, só que o caráter, né, é o que vai nos manter lá, é o que vai nos deixar firmes ali, onde a nossa reputação não é invalidada, não é manchada por outras coisas, entende? Então, existem jovens que, assim, eu falo, são incríveis, né, em público, falam bem, sorriem, todo animado, né, tem uma desenvoltura bem legal, né, só que assim, por dentro estão vazios, né, no secreto não tem conteúdo bom, né, no quarto deles, nesse momento secreto, são perdidos, não sabem o que fazem. Postam, por exemplo, frases fortes, só que internamente eles vivem presos em ansiedade, comparação, vícios, medo também. E o problema, gente, do secreto errado, como eu disse, tem dois tipos de secreto, né? É que o secreto errado sempre vai aparecer depois, da mesma forma que o secreto correto. Então, quando vier o dia mal, que vem para todo mundo, é o que está dentro de você, o que você produziu nesse tempo do secreto aí, é o que vai florescer. Então, o público apenas revela o que foi alimentado no escondido. Olha o Davi venceu Golias em público, só que ele já tinha desenvolvido dentro dele a coragem. Sabe aquele momento secreto? Ele já tinha desenvolvido. Olha, ele fala, né, que ele tinha matado o urso, matou o leão, e não tinha gente lá, vai Davi com o urso, com o leão, tava ele e o bicho. Mas ali deu coragem para ele. Ele entendeu que a força dele não vinha dele, vinha do Senhor. José governou no palácio, todo mundo conhecia o José. Só que primeiro ele foi aprovado aonde, gente? No silêncio da prisão. Tá? Jesus começou o seu ministério público, só que antes ele passou pelo deserto. Não estava Jesus em uma multidão deserta, era Jesus no deserto. Tá? O céu valoriza o que ninguém vê. Não se esqueça disso, tá? É fácil, gente, parecer espiritual diante das pessoas. É muito fácil. É fácil estar vindo aqui e falar um monte de coisa, né? Ler, posso estar lendo, gravando algumas coisas aqui, posso estar fazendo tudo isso, tá? Só que o difícil é manter a integridade quando ninguém está olhando, tá? Porque depois que eu desligo aqui, eu tenho uma casa para cuidar, às vezes é almoço, janta, tem que buscar a criança na escola, é uma gritaria, né? E você fica doida naquilo tudo, o que é normal, mas como que você está sendo nesse secreto, né? Na sua vida ali, no seu momento, no secreto, né? Por exemplo, é fácil me postar versículos, né? Só que o difícil é obedecer Deus em secreto. E quando Deus pede para você fazer algo, como você tem reagido? Né? Qual a sua resposta? É fácil falar de propósito aqui, só que o difícil é vencer essas distrações do secreto. E olha, hoje existem tantas coisas distraindo os jovens, mas tantas coisas, dopamina rápida, vícios, né? Conteúdos vazios, comparações, validação, carência emocional, né? Tudo isso a gente está moldando o quê? A mente, sem o jovem perceber. Falar, eu que estou dominando, não é porque você escolhe o que você quer, tá? Mas assim, aquilo quando entra em você já tá te controlando, porque daí você vai buscar só assistir, ver, ouvir aquilo que te controlou, aquilo que tá te governando, tá? Então, aquilo que você consome em segredo, né? Eu falo que com o tempo começa a consumir você. Gente, vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Cuidado com quem vocês seguem, tá? Não é porque às vezes a pessoa coloca versículos bonitos, fala, olha, não sei o que.
cuidado, tá? Filtre muito bem isso, né? Tenta ficar esperto com que as pessoas estão falando algumas coisas, que falam, opa, não tá batendo isso, tá estranho, tá? Gente, quantas pessoas já dei alerta, falam assim, ai, tô seguindo fulano tal, falei, toma cuidado com isso, né? Veja bem se é isso mesmo, olha só como que tá ali a postura dela, o posicionamento, assim, porque tudo aquilo que eu tô ouvindo, eu estou consumindo, eu estou trazendo para dentro, porque se eu tô ouvindo, tá entrando, tá? Então fique muito atento com isso, né? Os pais com os filhos também, né? Cuidado, gente, tem que ter muita atenção, não vou estender muito aqui, senão a gente vai longe também, mas vamos voltar, mas fica aqui esse alerta, tá? Então, o secreto também, ele pode ser um lugar de transformação, a gente vai falar um pouquinho disso agora, então, pode ser o lugar, por exemplo, o secreto pode ser o lugar onde você ora e ninguém vê, onde você chora diante de Deus. Sabe quando você está com aquela alma apertada? Quando a gente está com a nossa alma destruída, não tem remédio para reconstruir se não for o Senhor. Então, esse momento, às vezes você está passando por um momento tão difícil dentro de você, chora diante do Senhor. Ele em secreto está com você, tá? O lugar secreto também é o lugar onde você decide mudar. É o lugar onde você vence pensamentos onde ninguém imagina, tá? É o lugar também onde você cria disciplina. Olha só, e é onde você aprende a permanecer firme mesmo sem aplausos, tá? Esse é o lugar secreto, esse é o lugar bom de estar, onde acontece essa mudança, né? Onde você vence essa guerra aqui na sua mente. Ninguém imagina que você está passando por essa guerra aqui, ó, mas você começa a vencer, tá? Olha, eu quero te dizer algo, que quem aprende a ser fiel no secreto não depende do público para continuar. Então, se você está perdendo seguidores, se as pessoas não estão mais te aplaudindo, não está tendo tanto convite para você, você está, tô de boa aqui, porque eu entendi que é no secreto que me importa, é o importante para mim, porque isso está me formando. O restante é onde eu vou ser, onde eu aprendi a ser no secreto. Então, eu só vou transmitir ali, né, ser a Cidiane, que eu sou ali no secreto. Então, você não fica mais preocupado, não fica mais preso em comparação, em dependência digital. Isso tudo, você precisa ser livre disso, jovem, tá? Então, tem gente que só faz certo quando está sendo observado. Você é uma dessas pessoas? Por favor, que não seja, tá? Aí, a hora que você vê que ninguém tá olhando, você volta aqui a continuar fazendo aquilo que fazia. Tá errado, tá? Gente, a maturidade é você continuar sendo íntegro, mesmo quando ninguém está te olhando. O caráter é aquilo que você faz quando ninguém descobriria. Tá entendendo? Então, talvez hoje você esteja tentando cuidar apenas da sua imagem, da sua reputação, né? Só que Deus, Ele está tentando cuidar da sua raiz. Tá? Talvez as pessoas estejam aplaudindo uma versão sua que por dentro essa versão está cansada, confusa, tá? E principalmente distante de Deus. Sabe qual é o perigo disso tudo? Vou te falar. Uma vida bonita por fora, né? Ela pode esconder um coração desorganizado. Né? Então, você pode até conseguir enganar as pessoas, né? Pode editar as fotos, com uma foto mais legal, pode esconder as dores, fingir, né, que tá forte, né? Mas ninguém consegue esconder o secreto por muito tempo. Tá? Então, uma hora ele vai aparecer, né, nas suas atitudes, nas escolhas e na direção da sua vida. Então, o seu secreto está te aproximando do propósito ou ele está se afastando desse propósito? Isso é algo que é um filtro, tá? A gente perceber onde nós estamos caminhando. Então, o que sua vida escondida está construindo, tá? Porque daqui a alguns anos você será resultado daquilo que você alimentou, sabe aonde? No secreto, no silêncio. O seu futuro, ele está sendo formado agora. Sabe como? Nos pensamentos que você está aceitando, nos atos que você repete, nas conversas que você alimenta, nas decisões que ninguém vê. Então, o palco, gente, o palco não cria ninguém, tá? Ele cria um personagem ali, certo? O palco, ele apenas revela. Então, cuide do seu secreto. A partir de hoje, comece a observar o seu secreto, a olhar com algo de valor, como sendo importante, prioritário para você.
tá? Porque é no escondido que Deus prepara pessoas fortes, tá? É no silêncio que raízes profundas crescem, né? E é no secreto que o caráter, ele é moldado. Então, talvez ninguém veja a sua luta hoje, tá? Mas o céu vê cada escolha que você faz quando ninguém tá te olhando, tá? E eu quero trazer um desafio, olha só, um desafio pra gente aqui, ó. Vou me colocar no meio também, tá? Então, durante uma semana, 7 dias, separe 15 minutos sozinho, mas não sozinho com Deus, tá? Fique longe das distrações nesse momento, ou seja, celular longe, tá? Leia um capítulo da Bíblia, começa lá em João, o Evangelho de João, tá? Mas não pega a Bíblia e o celular não, por favor, porque você que está começando, você não tem esse hábito, mas você que vai começar, não fica com o celular, ou tira todas as notificações, mas mesmo assim, eu acho melhor você não pegar o celular, tá? Pega a Bíblia de papel mesmo, começa lá no Evangelho de João, escreva seus pensamentos, tá? Deixa anotadinho os seus pensamentos ali e observe o que está ocupando o seu secreto. Você vai começar a ver a luta que vai ser, tá? Porque aquilo que está dominando o seu secreto, eventualmente vai dominar a sua vida. Então, se você tiver essa disciplina por 7 dias, você vai vencer aquilo que tanto te segura, aquilo que tanto fica gritando dentro de você para você não dar passo na direção correta. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Se ninguém pudesse ver sua aparência, as suas redes, os seus discursos, quem você realmente seria? Anota aí. Deixa também aqui no comentário. Gente, que assunto que foi hoje, hein? Eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo, porque muitas vezes a gente fica adiando esse tempo nosso no secreto. Mas ali a gente está adiando o nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio crescimento. Então, que a partir de hoje, olha, dê esse passo no secreto, vença esses gigantes que estão dentro de você no secreto, tá bom? Deus abençoe sua vida.